Olá, pessoal. Meu nome é Ângela. Estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Estarei dando continuidade ao nosso curso, né? Nós estamos fazendo aqui sobre metodologia de alfabetização, né? Nós estamos aqui já no nosso quarto vídeo, né? Falando um pouquinho sobre alfabetização, a importância, a forma que é feito, né? A gente falou ali sobre Piaget, né? Também sobre Vygotsky, né? Nós vamos estar dando continuidade hoje, agora, com a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, né? Para traçarmos um paralelo com as práticas diárias dos professores de criança, em linhas gerais, trazemos o pensamento de Vygotsky. Para a escola, temos que trabalhar com três vertentes: interações, linguagens e ZDP. Tá certo? Não se trata, obviamente, de somente deixar as crianças se relacionarem sozinhas, com as outras, embora isso possa ser bom algumas vezes, via de regra, necessitam da mediação a intencionalmente educativa do adulto. Trata-se de realizar uma mediação com a intenção de aplicar os conceitos da linguagem com a criança. O professor é um mediador entre o conhecimento sociocultural presente na sociedade e o aluno, sendo o processo de ensino de aprendizagem construído na interação. O professor está atento e aberto às dúvidas, impasses e curiosidades, formulando sínteses, discutindo significados e ultrapassando limites. O principal é conversar com as crianças, com a criança, falar com ela. E não somente falar para ela. Há uma grande diferença de você falar com a criança e falar para a criança. Por que estabelecer uma diferença entre conversar e falar com e falar para? Com o intuito de inferenciar, entendemos que conversar com alguém como sendo interação, olhar nos olhos, estar disposto a ouvir seus argumentos, contra-argumentos, provocar reflexões, enquanto falar para alguém considera aquelas conversas impessoais. Normalmente, quando o professor fala na sala toda ao mesmo, quando fala com uma criança sem admitir que ela argumente, querendo que apenas ouça. Há uma grande dificuldade, né? Uma grande diferença na realidade em a gente falar algo para alguém do que a gente, né, conversar com essa pessoa, né? Infelizmente, muitas vezes o professor somente fala para a criança, sem se importar com o que ouve, ou seja, em sua fala causa em que está ouvindo. Não podemos esquecer, bem como lembra Naspolini, a respeito dos principais postulados da teoria de Vygotsky, que o homem é um ser social histórico, transforma o meio e é por ele transformado. Estabelece relações com o mundo, servindo-os de mediações presentes nele e no seu grupo sociocultural. Constrói individualidade a partir da interação com o outro. É dessa interação intencional por parte do professor, por assim dizer, que estamos falando. A proposta do ato de educar, nesse caso, como forma de desenvolver a linguagem, pode e deve aparecer nas pequenas conversas. Vamos ver aqui o que Oliveira fala sobre isso. Para Vygotsky, a ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. O termo em que utiliza em russo, obshchenie, acho que fala assim, significa algo que o processo de ensino-aprendizagem.
incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas pessoas. Olha que interessante. Incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas duas pessoas. E que de uma certa forma, o professor deixa não de ser somente o dono do saber. Hoje a gente sabe que isso não acontece mais, né? Para ser um parceiro na busca dos conhecimentos, antes e primeiro, o conhecer o outro. Alguém com uma escuta sensível, o que Barbier define como um escutar, ver, que pende ao lado da atitude mediativa. A escuta sensível apoia a empatia. O pesquisador deve saber sentir universos afetivos, imaginários e cognitivos do outro para compreender o interior, as atividades, comportamentos, os sistemas de ideias, de valores, que símbolos e mitos existencialidade interna na sua linguagem. O simples ato de nós falar com a criança, seja para elogiar ela, seja para explicação conceitual, mas sempre com uma predisposição e também ouvir-o suscitar reflexões, é um ótimo recurso para o desenvolver da linguagem do aluno, apropriar-se de uma excelente ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem. Ao falar com uma criança, estaremos interagindo com ela e possibilitando que se desenvolva. Kramer traz à tona dois elementos pertinentes à reflexão sobre os conceitos de ZDP. Primeiro, o primeiro é que confinarmos as crianças apenas em grupos de idades, ao buscarmos turmas supostamente homogêneas, estamos quase impedindo que as trocas, os desafios, crescimentos sejam suscitados. A segunda reflexão diz a respeito do próprio potencial criador de processo com os nossos professores. Professor que tem a experiência, que trazem conhecimento, que produzem linguagem, mas podem e precisam ter as experiências, esses conhecimentos, essa linguagem ampliadas. Certamente esse potencial não pode se expressar e se tornar vivo em treinamentos tipo repasse mecânico de informação, onde o que se espera é o que uma plateia silenciosa de professores fique convencido que se traz uma boa saída mágica para seus problemas. Vamos trazer a primeira reflexão proposta por Kramer para o nosso conceito alfabetizador. Temos clareza que a organização dos alunos em classe de alfabetização é um assunto que gera polêmica entre os profissionais da educação. Mas essa reflexão precisa ser feita e a aprendizagem depende das interações da criança e das relações com que vai estabelecer com o seu grupo. E uma criança avançada em suas aprendizagens, à medida que se depara com desafios, seria ingenuidade da nossa parte supor que estudar as classes homogêneas, em que todos os alunos estão aparentemente na mesma etapa de aprendizagem, a criança teria a possibilidade de progredir mais rapidamente, tendo evolução do modo idêntico ao dos colegas da sala. Monteiro Franco. Estamos apontando justamente ao contrário disso. A riqueza da diversidade pode ser um excelente recurso para o trabalho da alfabetização, mas o professor precisa saber explorar adequadamente. Na outra reflexão proposta pela autora, que é acerca da ZDP, a temática diz a respeito da formação dos professores. A questão amplamente discutida nos meios educacionais. Não
pretendemos aqui discorrer sobre esse assunto, mas sim destacar que não é possível uma educação de qualidade sem professores de qualidade. Isso é óbvio, né? Portanto, professor, mão à obra. Leia, crie, reflita, estude, comente, busque assuntos do seu interesse e do interesse dos alunos. Conheça práticas diferenciadas que podem trazer a diferença na sua ação. Com isso, vai melhorando a cada dia. Não exige formação completa. Estamos sempre em formação. Quanto mais estudarmos, mais descobriremos e temos que estudar. Assim, nunca pararemos de crescer para melhorar. Com certeza, nós e os nossos alunos ganharemos muito com isso. Nesse ano passado, que foi um ano assim, de isolamento, por causa do Covid, a gente viu o crescimento de muitos professores, até nessa parte tecnológica, a importância. Meu filho mais novo estava no 2º ano, então o que aconteceu? Ele estava na fase da alfabetização. Então a professora dele foi muito sábia, trouxe assuntos, ela trazia vídeos, ela cresceu, eu acredito que ela cresceu muito neste ano, porque ela, através da vida dela, ela teve que crescer, buscar mais conhecimentos, ela teve que buscar ali, como diz, refletir, criar, ler, buscar coisas novas para conseguir com que as crianças aprendessem, mesmo longe. Sabemos que elas não aprenderam o suficiente como se elas estivessem na escola, mas elas não ficaram totalmente perdidas. Por quê? Porque foi buscado algo a mais, não somente aquilo que é posto para nós. Nós precisamos colocar mais, trazer mais coisas que interessem, para o professor, para os alunos, e com isso só tem a crescer, tanto o professor como o aluno, Então aqui eu termino esse meu vídeo falando sobre isso. A gente vê a importância da alfabetização, a forma de trabalhar, a forma de falar com as crianças, não falar somente para a criança, mas falar com a criança, A importância disso. Nós vamos estar vendo agora no próximo vídeo as comparações entre Piaget e Vygotsky na linguagem, tá certo? Espero vocês, espero que vocês estejam aprendendo comigo, que a gente possa crescer juntos, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.